Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim, apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas com destaque para a violação de direitos no meio fechado e agora também trazendo notícias do meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Essa semana, a Ponte publicou sobre um comunicado público de 15 de fevereiro do Mecanismo Nacional de Proteção e Combate à Tortura, que acusa o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, coordenado pela ministra Damares Alves, de impedir a viagem de 4 peritos do órgão para realizar inspeções em cadeias do Ceará. O Sistema Nacional de Prevenção à Tortura recebeu uma série de relatos de violação de direitos humanos com indícios de tortura em cadeias de adultos e jovens no começo de 2019 no Ceará, e é por isso que estavam indo para lá. A não autorização veio com o argumento de que não é interesse do governo federal, que falta provas sobre a urgência e que vai gastar muito fazendo isso. Se antes a violação em cadeias já era frequente, principalmente lá no Ceará, agora não esperem nada menos do que o inferno. E depois de algum tempo voltamos a anunciar uma fuga aqui no Casa Virada. Desta vez, noticiado pelo G1 do Rio Grande do Sul. No dia 11 de fevereiro, um jovem que estava preso no FASE, Fundação de Atendimento Socioeducativo, em Tabaí, região metropolitana de Porto Alegre, estava a caminho de uma audiência quando algumas pessoas, em outro carro, renderam e furtaram os funcionários e levaram o moleque embora. Nesta edição, também lembramos do marco de 2 anos de uma das maiores tragédias da Guatemala, onde 41 meninas foram mortas trancadas numa sala em chamas, enquanto a polícia estava do lado de fora, se recusando a abrir a porta. A Folha de São Paulo traduziu uma matéria do New York Times que traz esse marco. Essas minas estavam no Lar Seguro Virgem de Assunção, um lugar aberto em 2010, vinculado à Secretaria de Bem-Estar Social da Presidência da Guatemala, que abrigava mais de 600 meninos e meninas, crianças e adolescentes, vítimas de violência familiar, em situação de rua, taxados como usuários de drogas, e muitas ali também sofreram abusos sexuais. Neste lugar, que carregava o seu nome Ser Seguro, já tinha um histórico de diversas violações, como comida podre, roupas pessoais e de camas sujas que geraram diversas doenças, fora os espancamentos, torturas, abusos físicos, psicológicos e também sexuais. Inclusive, há diversos relatos de diversas minas presas nesse inferno que eram forçadas a terem relações sexuais com homens mais velhos, sendo que muitas estavam ali justamente por sofrerem diversos abusos sexuais. O incêndio de fevereiro de 2017 foi o desenrolar de uma tentativa de fuga, onde funcionárias do local as trancaram numa sala minúscula e 15 policiais femininas ficaram encarregadas de vigiar a sala. Vigiaram tanto que abriram só para a morte entrar e ceifar 41 vidas. O julgamento deste caso se inicia na Guatemala. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. Agora, como novidade aqui do Boletim Casa Virada, nós teremos uma parte para falar sobre as notícias do meio aberto, que são as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir da visão de uma trabalhadora de um serviço de medida socioeducativa em meio aberto de São Paulo. Lembrando que esses serviços de medida, eles são executados por organizações não governamentais, a maioria de viés religioso, através de parcerias junto à Prefeitura de São Paulo por via da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
E agora, como uma das primeiras notícias sobre o meio aberto aqui no Boletim Casa Virada, nós vamos falar sobre o aumento de aplicação de medidas cumuladas realizadas pelo Judiciário Paulista. O que isso significa na prática? Como foi falado antes, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tipifica 2 medidas em meio aberto, sendo elas a prestação de serviços à comunidade, a PSC, e a liberdade assistida, a ALA. Dentro do Estatuto, não existe nenhuma parte dele que fale sobre a impossibilidade dos juízes aplicarem as 2 medidas em uma vez só. Geralmente, os serviços de medida socioeducativa em meio aberto, quando existem casos de aplicação das 2 medidas em meio aberto juntas, geralmente os serviços nomeiam como medidas cumuladas. Na prática, o que isso significa? A molecada tem que cumprir a LA e também a carga horária de PSC. Lembrando que pelo Estatuto, quando o Estatuto fala sobre a medida de PSC, ele caracteriza que nenhuma medida de PSC ela pode ser superior a uma carga horária de 8 horas semanais. Ou seja, o teto de cumprimento de PSC pelos e pelas adolescentes são de 6 meses no máximo durante 8 horas semanais. Quando os juízes eles aplicam as 2 medidas, eles não consideram o tempo que é gasto e o tempo que é despendido para cumprimento da liberdade assistida. Então, ele pode aplicar uma medida de PSC de 6 meses, 8 horas semanais e também uma liberdade assistida, sem considerar que a liberdade assistida, ela também vai demandar tempo das jovens e dos jovens. Por quê? É o tempo que os meninos e as meninas vão para o serviço, é o tempo que eles estão inseridos nos atendimentos, realizando os atendimentos junto com os técnicos de referência, participando de grupos, participando de atividades externas e etc. Nos últimos tempos, desde o segundo semestre de 2018 até atualmente, a gente tem percebido que o Judiciário Paulista tem aumentado gradativamente o número de medidas cumuladas, trazendo ainda mais o viés punitivo das medidas socioeducativas, ainda que camuflado sobre o viés socioeducativo, porque no geral é exatamente as falas tanto dos defensores, quanto dos promotores, quanto dos juízes, que falam que essa forma de responsabilização dos adolescentes, ela deve ter função pedagógica, e que na prática, no cotidiano do trabalho, enfim, isso nem sempre é garantido, porque nós vemos várias falhas dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto, inclusive no trato com os adolescentes, ou seja, posturas discriminatórias, preconceituosas, racistas, machistas, transfóbicas, homofóbicas e tudo mais. Então, o caráter pedagógico que está posto no Estatuto da Criança e do Adolescente e no SINASE, no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ele não se executa na prática, porque são vieses punitivos à juventude de periferia dados pelo Estado. A gente não pode esquecer dessa leitura, porque senão a gente entra numa romantização das medidas, achando que elas vão dar conta de processos pedagógicos, né, e de responsabilização, sendo que, na verdade, na prática, ela é sim um viés do Estado penal, ela é sim um viés do Estado punitivista, então, de controle dessa mesma juventude da periferia. Quando então a gente fala de um aumento das medidas cumuladas, nós estamos falando necessariamente do aumento da punição dos jovens e das jovens inseridas no contexto das medidas, né? E que aí os juízes, no geral, eles têm controlado a vida dessa juventude de periferia negra, pobre, pelo viés da medida socioeducativa, seja da liberdade assistida, que vai exigir que os jovens e as jovens estejam inseridos em escola, trabalho e curso, seja pela via da prestação de serviços à comunidade, que vai exigir que durante um tempo da sua semana ele preste serviço comunitário em algum lugar. Tanto a medida de liberdade assistida quanto a medida de prestação de serviço à comunidade, pela base legal, vem sobre um viés pedagógico, só que na prática, né, ela vem muito mais como um viés punitivista, muito mais como um viés moralista e muito mais como um viés controlador do que qualquer outro processo pedagógico que possa estar incutido aí nas relações que são estabelecidas junto com essa juventude durante o processo de cumprimento, né? É pedagógico no sentido de reflexão, de trazer outras possibilidades de vivência para os adolescentes e para as adolescentes. Então,
por exemplo, um passeio, uma atividade, um debate, alguma outras coisas, que isso não é presente para a juventude de periferia, né? Então, quando falamos aí sobre essa aplicação dessas medidas cumuladas, nós também estamos falando sobre um maior controle da juventude pobre, negra e periférica que está inserida no contexto aí das medidas socioeducativas. E aí, vejamos, né? Não é que elas estejam inseridas, e sim que elas são abarcadas pelo sistema socioeducativo, porque o sistema socioeducativo, ele também tem uma seletividade, né? Que é justamente dessa juventude que estamos falando, juventude negra, juventude pobre e juventude periférica. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E este foi o 7º boletim Casa Virada. Lembrando-nos que aqui noticiamos só o que sai na mídia do meio fechado e trazemos a voz de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina só o que não saiu na mídia sobre esse meio fechado, o que a ONG escondeu do meio aberto. Tenha certeza que, independente do dia e do horário que você está escutando esse boletim, tem algum jovem tendo o direito violado. Acesso a outros trabalhos em rádio e podcast no desobedienciasonora.milharal.org.